E não saiu ainda de Araçatuba ainda não, né? Que? O pessoal não saiu ainda de Araçatuba, né? O pessoal do vôlei. Não, mas também já perderam, já tomaram um WO e foram excluídos do Campeonato Paulista, né? Só... Vôlei Futuro, ele não foi, ele tá faltando grana, e aí estão falando que a prefeitura não cumpriu um acordo, que não deu dinheiro, eles não tinham dinheiro, não foram, e é regra do campeonato. WO você tá excluído automaticamente. Tá fora. Aí tá numa pendenga ainda. Já tem gente entrando aqui, Jonathan. Excelente. Vamos lá. Começando. Oito horas, 11 minutos. Bom dia, tudo bem? Você está na Jovem Pan Araçatuba? Quarta-feira, dia 6 de setembro, dia do alfaiate e dia do sexo. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até as 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. E começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho, seja em Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, todas as cidades da região, ou mesmo está em casa, em home office, né? Acompanhando o programa, e quem está pegando a estrada também, rodovias Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, as intermunicipais, para fazer reuniões de trabalho ou para prospectar novos clientes. A vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E olha, você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. E o pessoal já está entrando aqui, viu, Jonathan? Opa! Olha, já entraram Walter Roque Gonçalves, consultor empresarial, que neste mês vai fazer uma palestra importante lá no ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, a palestra Lucro Além dos Números. Portanto, se você que está nos acompanhando está interessado, entre nas redes sociais do ILAN, informe-se e inscreva-se. Também entrou seu Edivaldo Alves Cabral, que nos últimos dias estava entrando do meio para o final do programa, estava atarefado, hoje parece que está mais sossegado, não é? Joãozinho Luiz Basile Bonilha, da Império, e também a Ariane do Liberal, aliás, do ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, entraram também pelo aplicativo LR1 nos mandando mensagens. Pelo WhatsApp, Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato. Muito obrigado pela parceria de sempre. 8 horas, 13 minutos, vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal faz buscas e apreensões em Araçatuba e Birigui nas residências de suspeitos de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro. E começa hoje a Expo Araçatuba e agora pela manhã já tem atividade com o primeiro Summit Cirã. Ruas e avenidas serão interditadas nas proximidades do recinto Clibas de Almeida Prado por causa da Expo. E quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri, com ela, Andréa Gigliotti. E o lucro além dos números é tema de palestra em Araçatuba. Prefeituras da região decretam ponto facultativo na sexta-feira, depois do feriado de 7 de setembro. E o nosso entrevistado de hoje será o proprietário do escritório Agros Investimentos, Fernando Fabres. Ele estará aqui para comentar a situação preocupante para o pecuarista com a queda acentuada do preço da arroba do boi. E olha, se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou também, como já dissemos, enviar mensagens lá no Facebook pela página Jornalista Marcelo Teixeira. Já tem gente entrando, né, Marcelo? Já, além do Walter, do seu Edivaldo, do Joãozinho e da Ariane,
do Ilan, entraram também Madalena Celone, lá da Água Limpa, e o pessoal da cafeteria Xodó com Sabor, o Joãozinho e a Dani. Bom Marcelo, dia a todos. E o pessoal de Birigui, ó, a Nair, o Carlão e a Viviane Martins também acompanhando a gente pelo app, É viu? isso, já começamos bem hoje, hein? 8 horas 15 minutos, frase do dia. Sem jornalismo não há revolução. Frase atribuída a Juarez Alves, filósofo brasileiro graduado em letras, criador de frases de efeito. Sem jornalismo não há revolução. Vamos para as ruas. Jonathan Alves. Marcelo, achei bacana esse criador de frase de efeito, viu? Alçada a condição aí. Mas tudo bem, vamos lá. Olha, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 20 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 18 e 31 graus. O dia amanheceu com sol e algumas nuvens e provavelmente aí devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. O pessoal espera que não, né, Marcelo? Tem Expo, tem as coisas acontecendo aqui na região. O pessoal não quer chuva, não. É, exatamente. Ontem, particularmente, estava muito sol e calor. Se forem eventuais, inclusive para diminuir a temperatura, né, tá tudo certo. Eu prefiro que chova quando eu estiver em casa. É? Prefiro. Tá 8 horas e 16 minutos. Olha, a dinâmica do programa hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos dar a primeira notícia, né, que é bem relevante, e depois nós já partiremos para a entrevista com o Fernando Fabris, intervalo, e aí do segundo bloco até o final, no segundo bloco, Jonathan Alves toca sozinho o programa, que eu tenho um corre para fazer rapidamente aqui, tá certo? Então vamos com a notícia principal do dia. Lesa Pátria. A Polícia Federal cumpriu ontem em Araçatuba e Birigui mandados de busca e apreensão. Em Araçatuba, o alvo foi a socialite Marici Bernardes e em Birigui, Rodrigo Borini. Marici pertence a uma tradicional família de pecuaristas e Rodrigo é filho do ex-prefeito de Birigui, Wilson Borini. Os dois são suspeitos de financiar atos golpistas do 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e atingiram 53 endereços em 7 estados contra suspeitos de estimular e financiar os atos terroristas. No Ceará, 2 mandados, no Mato Grosso do Sul, 2 também, Minas Gerais, 26, Santa Catarina, 3, São Paulo, 12 mandados e Tocantins, 2. O objetivo é capturar e investigar os envolvidos na depredação e no estímulo ao golpismo. Essa é a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, iniciada na semana seguinte aos atos de terrorismo em Brasília. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens, ativos e valores de todos os alvos da operação. Os autores podem ser condenados a ressarcir os cofres públicos. E a estimativa dos 3 poderes é que o prejuízo às sedes na esplanada dos ministérios ultrapasse o valor de 40 milhões de reais. Pois bem, né? Quem se deu o trabalho de concordar, apoiar, financiar ou mesmo executar atos que flagrantemente atentam contra a lei, que agora se vire com a justiça. Cada um que responda pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelos seus atos. Hashtags Polícia Federal, Operação Lesa Pátria, busca e apreensão, filho do ex-prefeito, Birigui, 8 de janeiro, atos golpistas. E a gente já vai então para a entrevista do dia, porque já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, o proprietário e fundador do escritório Agros Investimentos, Fernando Fabris. Ele está aqui para comentar a situação preocupante para o pecuarista, com a queda acentuada do preço da arroba do boi. Bom dia, Fernando Fabris. Bom dia, Marcelo. Bom dia, seus ouvintes aí. Uma manhã mais fresca hoje. Pois é. Vamos aqui para comentar esse mercado do boi aí, que foi bastante volátil nesses últimos meses, né? E como foi? Eu que tenho acompanhado, e que temos aqui o Thomas Rocco, presidente do Ciran, que é nosso colunista toda segunda-feira, para falar de preço da soja, do milho, mas também do boi. Quero te perguntar, então, diretamente, qual é o preço da arroba do boi hoje? No mercado São Paulo, a gente teve uma leve melhora agora nessa semana, no fim da semana passada para cá. A gente viu o mercado aí, chegou a bater R$190 aqui em São Paulo, e hoje a gente já fala aí em negócio de 200, 205, saindo negócio aqui em São Paulo. MS também na casa de 200 até 205, com premiação até 210. O mercado deu uma leve respirada aí. Bate com o que o Thomas Rocco nos contou aqui na coluna de segunda-feira, R$190.
Então, de forma absoluta, é muito baixo. Continua sendo baixo. A gente teve um pico de preços a R$350. 350, isso foi no primeiro semestre do ano passado? A gente, até maio, aí a gente estava na casa dos R$300, né? A gente, maio chegou a 250, mas deste um pouquinho ano? Antes, deste ano. Deste ano? A gente teve aí, nesse começo do ano para cá, uma queda abrupta dos preços bem fortes aí nesse ano. E aí me fala o seguinte, o teto foi 350, mas já chegou agora a 190. O que fez essa oscilação tão grande assim de 350 para 190, Fabris? Vamos começar do início, né? A gente teve uma pandemia que foi algo que fugiu de todos os cenários de todo mundo. Então a gente teve uma movimentação de preços de todos os tipos de produtos, seja commodities metálicas, combustível e também as commodities agrícolas. Se você parar para pensar, uma explosão de preços. Então isso foi uma desconjuração de preços que aconteceu lá atrás, e junto com isso, principalmente a arroba, a gente teve um ciclo pecuário de alta, que foi lá atrás, né, a partir de 2019 e 2020, depois da pandemia. A gente teve um período de seca, que também teve um período de alta também para as commodities agrícolas, no caso milho, soja, então puxou esses subprodutos que usa assim, na ração animal ali também, no caso, principalmente o milho. Então teve uma explosão de preço por um motivo, pandemia, ciclo pecuário de alta, que é matança de fêmea, falta do bezerro, e aí depois, lá na frente, a falta do boi gordo. A gente teve milho subindo, então subiu o custo de produção, combustível subiu. A gente teve a China com uma peste suína, que explodiu o preço, veio comprar nossa carne, assim, ela não perguntava preço, ela precisava da carne, pedia. Porque ela tinha uma peste suína acontecendo no seu país, então ela veio comprar de qualquer forma. A gente teve uma tonelada em dólar, relação de compra da China perto de 7, 8 mil dólares. Hoje a gente está com uma tonelada em dólar de 4.700, para você ter uma ideia. Então o que aconteceu lá atrás foi, teve um cruzamento de questões que fez com que o boi explodisse. E aí ele subiu, na minha opinião, assim, tanto o boi e outras commodities, principalmente as commodities metálicas também, subiu demais. E isso fez com que houvesse um pico, no meu ver, meio que fora da curva de todo o mercado de várias commodities. E agora a gente teve ao contrário. Entendi. A gente teve todos os países subindo juros para conter a inflação mundial, quer dizer, você tira o poder de consumo mundialmente. Você teve China se reestruturando para poder estabilizar essa questão de oferta de suínos deles, e isso fez com que eles tivessem de novo, eles fizeram frigoríficos verticais para poder produzir, porque era muita produção, vamos dizer assim, meio que em familiar, e eles estruturaram isso para poder restabelecer o plantel deles. E eles foram muito rápidos, eles são realmente muito rápidos nisso, fizeram essa reestruturação. Então a gente teve uma conjuntura de agora, juros altos, menos consumo. A gente teve aí troca de governo, a gente teve uma situação de pós-pandemia que muitas empresas vieram com falência, muito desemprego, muita questão que veio destituindo essa parte do consumo, fora essa questão de reestruturação da China, e tudo isso convergiu da virada do ano para cá, vamos falar de outubro para cá, num movimento de retorno das commodities, e aí o boi não ficaria fora disso. Caiu commodity metálica, caiu o milho, caiu a soja e caiu o boi com força por conta dessa explosão que lá atrás pegou um ciclo pecuário de alta. No caso agora, como teve um ciclo pecuário de alta lá atrás, que foi essa alta abrupta do bezerro, né? A gente começa o quê? O pecuarista começa a reter a fêmea. Então a gente viu aí ao longo dos últimos anos uma retenção de fêmea que fez com que também, de novo, o ciclo virasse, e agora a gente entrou nesse ciclo de baixa. Então convergiu queda, alta de juros com um ciclo de baixa do boi, fez com que houvesse uma queda muito grande. E aí, claro, quando acontece uma queda dessas, as indústrias acabam se aproveitando e acabam empurrando o mercado, e todo o mercado acaba olhando só para um lado, e a gente chegou aí a R$190. Acho que se a gente pegar a mínima, aí a gente teve 180 mais premiação de boi China aqui em São Paulo. Olha, o presidente do Ceirão, Thomas Rocco, ele divulgou ontem um texto, e uma frase muito marcante, porque está inclusive no título. Ele diz o seguinte, que para ele é o pior cenário da pecuária dos últimos
10 anos. Então ele diz que, corroborando o que a gente está falando aqui, R$190 é muito baixo e que o pecuarista tem sofrido muito. Está abaixo do custo de produção do pecuarista? Já faz tempo, Marcelo. O Thomas é um especialista aí na parte agrícola, um amigão, parceiro. Realmente não tem como. Nesses preços fica totalmente fora do custo de produção. Você pensa aí que a gente teve bezerro lá atrás acima de R$3.000. Se você pegar hoje aqui, fazendo uma conta simples, você pegar R$190 e multiplicar por 18, que seria 18 arrobas, a gente tem um boi que custa 3.420. Então, quem comprou esse bezerro lá atrás, como é que ele comercializa hoje? Ou quem vai comprar um boi magro hoje para colocar no coxo, para vender a R$190, com um custo que, apesar do milho ter caído bastante também, o milho bateu o pico de R$100 e veio aí para perto de 50, 55 aqui, base Campinas. Mesmo com o custo do milho caindo, se esperava que o boi se mantivesse perto dos R$250. Aí a gente tinha uma relação de troca, porque você não só tem uma relação de troca para empatar ou chegar perto, você precisa ter lucro, senão você faz todo um movimento numa fazenda, muito risco envolvido, né? Uma indústria a céu aberto, para não ter lucro, para correr um risco muito grande, não faz sentido. Então, se a gente ficasse perto dos R$250, a gente teria, com esse milho mais baixo, uma rentabilidade. Mas dessa casa do 220 para baixo ali, é absurdamente prejuízo. Fora da curva. É o que ele está dizendo no texto, inclusive. O Thomas fala que o pecuarista não está conseguindo nem empatar os seus custos de produção. Bem, dito isso, então, qual é a sua dica, a sua orientação para o pecuarista? Aliás, desculpa, antes disso eu preciso perguntar o seguinte, tá bom, não está empatando, aliás, está no prejuízo, o pecuarista, ele estando no prejuízo, ele tem alguma saída, a não ser, estou falando principalmente para quem é pequeno, qual é a saída para esse produtor? Ele para e muda de atividade ou existe alguma solução razoável para aguardar aí um momento de alta? Marcelo, pergunta bem complicada, assim, porque o momento, vamos pensar friamente, no momento de baixa, vamos pensar em alguma coisa que você compra para revender. Se você compra para revender, você precisa comprar baixo ou caro? Baixo. Então a gente está num momento de baixa. O grande problema é que quem tem condições agora de comprar e aumentar o seu plantel e desenvolver algum trabalho para lá na frente a gente pegar um retorno desse mercado, é difícil. Então, assim, acho que a orientação que a gente pode dar é uma orientação para um próximo passo. No momento, quem precisa vender para pagar alguma coisa, principalmente aqueles que pegaram um tipo de juros com juros altos que tá muito complicado. Não tem muita solução agora. Como é que você faz? Seu boi, cada dia que ele está ali, principalmente boi de coxo, que é o período que a gente está, ele custa caro. Então, o que você vai fazer? Não tem muito o que você fazer com esse boi de coxo. O boi de pasto, na nossa visão, é a seguinte: aqueles que podem repor o plantel, ou no caso agora, quem de alguma forma aí se protegeu, que é o nosso trabalho lá no escritório na Agros Investimentos, que é proteção, hedge, que é você usar o futuro, as opções, ou mesmo o mercado futuro, para você se proteger desse movimento de queda. A gente teve opções que a gente passou lá, o mercado estava para maio, chegou lá no pico antes de maio, né? Não em maio especificamente, mas a gente estava com um pico lá de 295, 298, dando preço para maio no começo do ano. Maio passou a 250, dali para baixo a gente teve opções que o mercado foi dando travas para você se proteger de todo esse movimento de baixa. Vou pedir para você guardar essa informação travas e vou te fazer 2 questionamentos que 2 ouvintes nossos estão fazendo aqui. Eu iria perguntar, mas vou aproveitar para passar para eles. O Walter Roque Gonçalves, consultor empresarial, ele pergunta exatamente isso. Este é o momento de comprar bezerro e esperar a alta da arroba para quem tem dinheiro para comprar, né? Então, exatamente. Outra coisa que aconteceu também, como o mercado agrícola subiu muito, muita gente que não é do setor também entrou no setor. Então, vou dizer lá, um empresário, um advogado, alguém que não é do ramo, mas está bem no seu ramo,
ele viu aquela alta toda e o boi só subindo, então vou colocar um boi num confinamento, vou colocar um boi junto com uma indústria ali, e acabou também colocando e virou uma febre o mercado do boi, né? Eu lembro muita gente ligando para mim lá, falando, tem um confinamento ali que diz que dá 2%, tal. O que você acha disso? Então a gente viu muita coisa acontecendo nesse sentido. Hoje, para quem tem condições realmente, e eu acredito que eu acho que batendo um ciclo de alta e ciclo de baixa aí para 2025 ali, então vamos colocar aí 2 anos e meio para frente, 3 anos, a gente pode pegar um movimento de alta para frente. Então eu acho que hoje, quem tem condições de colocar algo para o longo prazo, sim. Não vejo muita melhora muito substancial nesse ano ainda, apesar de achar que a gente está no fundo do poço aí. E só tem um sentido para ir que é para cima, né? Que é para cima. Então a gente nunca sabe, na verdade. Diz o Milor Fernandes, escritor, que o brasileiro ele é sublime nisso. O fundo do poço para o brasileiro é apenas mais uma etapa. Ele consegue cavar mais um pouquinho. Tomara que não, viu? Brincadeiras à parte, o Marcos Cunha, que também está nos acompanhando, aí sim ele vem falar de travas que você já citou. O que impede o pecuarista e o produtor de utilizar trava neste momento? Que é a pergunta que eu iria te fazer na sequência. É possível utilizar a trava agora? Já passou o momento? Ainda dá para fazer? Marcelo, assim, de certa forma, se você fala que hoje está dando prejuízo, você pode mitigar o teu próximo prejuízo, um possível prejuízo, fazendo algum tipo de operação. Mas quanto mais o mercado, por exemplo, se for fazer uma trava, o mercado futuro, até a semana passada, ele estava abaixo de R$200. Ele chegou a 195 e chegou a 193 de mínimo para setembro, que é o mês que a gente está, com uma perspectiva de continuidade da baixa. Se você for fazer uma trava hoje, naquele dia, você teria que fazer uma trava abaixo desse preço para você poder ficar protegido. Então se deu bem quem fez lá atrás, quando a arroba Exato. Tava... Se você fizer agora vai ficar custoso, vai ficar caro, mas não quero dizer que se o mercado voltar a cair, você pode mitigar mais prejuízo, mas proteger, que é o que a gente tende a fazer, que é proteger preço e lucro, hoje eu não tenho visão, porque você já está tomando prejuízo. Se você for fazer uma trava, você vai gastar para ter menos prejuízo, mas você já está tomando prejuízo. Né? Só para que quem não entende do assunto nos compreenda, trava são contratos futuros e por meio dele o pecuarista ele faz a venda antecipada do bovino garantindo o preço de hoje. Financeiramente, então né? Financeiramente, é isso que o Fábio está falando. Se você faz a trava neste momento de baixa, você ao menos mitiga, reduz o seu prejuízo. É uma operação prática de fazer um seguro, entre aspas, de preço para garantir a margem e reduzir o risco da operação. É isso. Exato. Onde a gente não tem margem, a gente está reduzindo o prejuízo. E aí, quem faz trava? É só grande pecuarista, ou médio, ou um relativamente pequeno também consegue, Fábio? Um contrato são 330 arrobas. Então, se você tem 330 arrobas, que é um caminhãozinho ali, você já pode proteger. Já pode fazer esse hedge. Então, isso é para todo mundo. Na verdade, a proteção é algo novo no nosso país, é assim, relativamente novo. A gente tem o brasileiro, ele tem uma questão de é como se fizesse um seguro de carro, né? Olha, Marcos Cunha está falando exatamente isso aqui. Falou, Marcelo, a trava é igual seguro. Você tem que fazer antes do sinistro, Exato. Porque depois não adianta mais. Exato. Foi exatamente o que o Fabris falou aqui, Você tem Marcos. que fazer antes. E o grande questão aqui no Brasil, assim, o seguro de carro, né? A pessoa faz, já está acostumada com isso, mas no seguro de proteção ali, ele acha que ele está gastando um dinheiro desnecessário. Se você pensar esse ano, você vê a proteção. Não adianta você produzir mais, não adianta você pôr um trator especial para você pôr no seu confinamento, melhorar a sua ração. Você vai produzir mais a arroba, só que aí o preço está caindo. Que adianta você produzir um monte e ainda assim não ter proteção de preço? Então, a proteção de preço ela se faz necessária, mas ainda é como lá atrás, não sei se você lembra, os nossos avós falavam, naquela época ali, o micro-ondas era uma coisa meio assustadora, vai dar câncer, não sei o que, ninguém tinha. Hoje ninguém deixa de ter em casa. A trava é mais ou menos isso, todo mundo tem meio que um receio da trava, ou vou gastar à toa, tem que ser feito todos os anos como um seguro.
que você faz para o seu carro, porque você não está fazendo para bater, você não quer usar. Você faz a trava, é um custo, nessas épocas é um custo baixo em relação à tua produção, abaixo de 3%, muitas vezes chega a 1, 2, 3% do teu custo ali. E é uma proteção que olha o tanto que protegeu de agora, nesse período aí, chegou a cair R$100 a arroba, né? Pois é, e aí o Everson Lopes Stabile, sócio fundador da S6 Investimentos, premiado pela XP e que virá aqui nos próximos dias contar sobre essa premiação, ele está nos acompanhando atentamente e aí ele faz um comentário sobre aquilo que nós falamos, já estamos no fundo do poço, e ele diz que o fundo do poço às vezes tem um alçapão ali, né? A gente consegue. Brincadeiras à parte, ele diz que a estratégia pode estar certa, né, de fazer a trava, a questão é suportar o tempo necessário. E aí ele deixa uma pergunta que na verdade é uma ironia, né? Quem tem mais força para aguentar esse período todo? O pecuarista aí, do médio para o pequeno, ou o grande frigorífico? Basicamente é isso. É por isso que o Fábio está falando que trava tem que ser... Existe um momento melhor do que outros para fazer a trava. Ô Fabris, e aí, evidentemente, que tem gente que fica perguntando: Marcelo, bacana isso, hein? O cara aí é de um escritório, proprietário de um escritório de investimentos, principalmente agropecuário. Pergunta: que tipo de conhecimento, formação ou titulação é preciso para chegar neste naipe de Fernando Fabris? Qual é a sua formação, Fabris? Eu sou formado em administração de empresas e certificado pela CVM para atuar no mercado de BMF e Bovespa, né? Então é essa certificação aí, você precisa... Mas eu acho que esse mercado de futuros aí, acho que hoje tem muita gente com bastante experiência, né? E a experiência fala bastante, né? A gente tem aí desde 2006 que a gente opera e atua nesse mercado, já operava antes pessoalmente, depois a gente começou a mexer com escritórios e tal, e desde 2013 com o meu escritório Agros Investimentos. Então eu acho que o mercado é a experiência do dia a dia. Não sei o nome do rapaz aí que você falou da empresa de investimentos. Everson Lopes Stabile. Continua fazendo, como é um assunto que ele gosta, né? Vocês basicamente de uma mesma área com especificidades, ele só está esclarecendo algo que também a gente diz: a trava não é para lucrar, é para garantir preço de venda, assim seus lucros, para não ficar no risco. É exatamente o que a gente está falando aqui. Então o mercado, você precisa estar dentro dele ali, conhecendo o mercado, né? A gente vê lá, a gente está anos-luz atrás dos Estados Unidos com relação a isso. Ele já tem travas para todo, ele tem uma prateleira de trava para todos os tipos de commodities. E a gente aqui, apesar de ser os maiores produtores de vários tipos de commodities, como milho, soja e inclusive o boi, a gente fica aí ainda titubeando com relação a isso. A gente precisa de muito conhecimento, trazer muito conhecimento, que é o que o Ciran e a exposição estão fazendo aí. Hoje, inclusive, tem aí palestras importantes para isso. E a gente sempre está aqui tentando fazer essa parceria sempre com o Ciran e com vocês, com a Jovem Pan, para poder trazer conhecimento para os seus ouvintes. E aí a Ariane do Ilan está perguntando: quem garante as travas? Olha, quem garante as travas é o contrato, né? Você assina o contrato. É a própria bolsa, né? A bolsa B3 hoje ela já tem todo esse tipo de compensação, então ela já faz chamadas de margem para poder garantir as duas pontas. Então quando você faz uma operação dessa, você ou já paga um prêmio e aí esse prêmio já está protegido, ou você, fazendo no futuro, a bolsa perde uma chamada de margem proporcional ao contrato que você está fazendo, para que, se houver um descasamento, por exemplo, você fez a ponta contrária à minha trava e você não pagar, você já tem que deixar uma margem de garantia para que a bolsa possa honrar essa operação. Tá aí, Ariane, não é bagunçado não, a coisa é bem séria, por sinal. Fabris, 8h39, eu sei que você está corrido, e eu também, então vamos partir para a parte final. Sua expectativa, então, você já disse, mas eu gostaria que você comentasse mais um pouco para o mercado do boi. No final das contas, nós consumidores, e eu me incluo, você também, Jonathan, todo mundo, a gente está vendo aí a carne um pouco mais barata. É reflexo disso tudo. Se o preço da arroba do boi sobe, a carne sobe automaticamente na prateleira do açougue? Não é bem em conjunto. Você viu que a arroba teve cara, entre aspas, assim, lá em cima, né, R$350, e a gente tinha um preço das carnes. E agora a arroba caiu aí, sei lá, 45%, 47%. E se você fizer uma conta da carne, eu acho que ela caiu 15%, é muito.
Então, se subir, eu acho que é mais fácil subir do que cair. Entendi. Se a arroba caiu bastante e a carne caiu pouco, então a margem continua grande na ponta final aí. O pecuarista continua sofrendo essa movimentação toda. Minha expectativa sobre o mercado, como disse o rapaz aí de investimentos, a gente não gosta de pegar faca caindo, né? O boi caiu e continua caindo, a arroba continua caindo. É difícil você saber fundo desse mercado, você faz conta da produção e da rentabilidade da sua margem e ela não existe mais nesses preços. O que acontece agora é que a nossa arroba em dólar, que ela está mais barata do mundo, que a gente olha aí os pares principais. Estados Unidos, para você ter uma ideia, está perto de $96. Acho que, se eu não me engano, aqui na região Paraguai, acho que está 46 e a nossa está 38. Ela bateu, acho que 35 de mínima lá atrás, quando o boi era 170, 80 reais. Então a gente está voltando a preços muito baixos, a gente fica mais competitivo. A gente ainda não tem uma expectativa de um consumo melhor por conta de um cenário geral aí, acho que mundial, pós-pandemia, que não traz uma ideia de uma melhora substancial de consumo. Mas a gente tem China puxando bastante toneladas nossa, apesar de pagar a tonelada em dólar muito mais barato pela negociação que eles fizeram nessa queda toda do preço da arroba. Então minha expectativa é assim, eu acho que parece que a gente está encontrando um fundo aí perto do 200, um pouquinho abaixo disso, o mercado ficou receoso nesses níveis. Minha expectativa é que é só a diminuição de oferta que vai fazer com que o boi melhore um pouco, e é o que está acontecendo aparentemente no momento. A gente tem uma oferta menor no MS, São Paulo ainda a gente tem uma oferta maior, a gente tem ainda coxo, mas eu acredito que conforme esse coxo vai diminuindo ao longo desse final de ano, que a gente vê aí até outubro, novembro, a partir do meio de novembro para frente, a gente teria uma melhora substancial, um pouco melhor aí da arroba por conta da diminuição de oferta do boi de coxo. E aí a gente tem festas, tem um consumo um pouco melhor, tem o 13º, aquela coisa toda que a gente tem uma melhora sazonal do preço da arroba. Então, assim, já começamos uma leve melhora, o mercado parou de cair essa semana, de sexta-feira para cá, dos 190 a gente já pulou para 200. Indústrias que estavam dizendo que não precisavam de boi já começam a pedir ali, aqui ou acolá, aqui em São Paulo também. E a gente tem aí uma conjuntura de leve melhora. Só de sair do 190 vir para um 200, já teve negócio de 205 em São Paulo, já é muito bom, Marcelo, já é uma melhora muito boa. Tá certo, quero agradecer o Fabris pela participação. Fabris, é o seguinte, o Everson principalmente, mas outras pessoas fizeram outros questionamentos. Eu vou pedir a você a gentileza de depois entrar ali na página Jornalista Marcelo Teixeira no Face e dar uma olhada e, se possível, responder. E vocês dois, Everson da S6, Fernando Fabris da Agros, precisam se conhecer, trocar uma ideia, viu? Sim, vamos. São duas pessoas com muito conhecimento aí sobre investimentos, tenho certeza que isso pode render bons assuntos, boas parcerias. Fabris, tudo de bom, a gente se vê lá na Expo porque tem um evento técnico muito interessante para a gente acompanhar. Obrigado. Um abraço, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Agora são 8h43. A gente vai ficando por aqui no primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo de 2 minutinhos. E na segunda parte do programa você vai ficar com Jonathan Alves, tocando aqui o Jornal da Manhã Araçatuba, porque eu também preciso correr para acompanhar a abertura do primeiro Summit Cira. Amanhã não, porque amanhã é feriado, sexta-feira eu trago informações relevantes, tá certo? Aguarde um instante só. Jonathan, eu vou deixar meu celular aqui ligado, você leva lá para mim depois, para não interromper a live, tá bom? Só você tirou? Pode tirar. Jonathan, deixa aí. Ó, deixar aqui. Aqui eu levo. Você coloca lá, você guarda depois. Gente, não fez? Continua aí que tem mais programa, tá certo? Um abraço. Flávio, o Flávio Salatino entrando, mandando um abraço para vocês. Alberto Campos, obrigado por todo mundo acompanhar hoje, tá certo? Obrigado, Flávio. Obrigado, cara. Aí eu tô lá, né? Bom programa. Tá saindo, Marcelo? Vou lá, cara, tem que começa às 9. Marcelo está alçado a condição de sair lá. Falou, Jonathan, bom trabalho aí. Eu levo pra vocês. Peço meu celular. Tá. Você vai usar o que lá? Não vai usar nada, não, é?
de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e sejam associados. Cirão 80 anos, o agro tá aqui. Jovem Pan, Araçatuba, 104,3. Você sabe o que é economizar de verdade? É investir do seu sonho. Bom dia, galerinha, bom dia. O Marcelo saiu, mas eu estou aqui com vocês até as 9 horas ainda. Tem 15 minutos de programa, coisa boa, viu? Bom dia a todos. E conheça o projeto de energia solar ideal para a sua indústria. Mandando abraços. Residência. Ligue 4141-8392. Repetindo, 4141-8392. Polo, para cada projeto, uma solução. A pizza brócolis do Panuto é diferente de qualquer outra que você já experimentou. Presta atenção. Além de brócolis, tem mussarela, shiitake, gorgonzola e cream cheese naquela massa de longa fermentação que só a gente faz. É de dar água na boca, né? Pizzaria Panuto, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 190 Araçatuba, de terça a domingo. Tem delivery também. Peça pelo ByFood. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SLC. Valeu, seu Emerson. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. É isso, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã, Araçatuba. E eu sou o Jonathan Alves. Pessoal, só relembrando, o Marcelo teve que dar uma saidinha. Então eu estou com vocês aqui até as 9 horas da manhã. Deixa eu dar uma arrumada no celular aqui para live. Beleza, pessoal? E é isso, né? Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 ou pela live lá no Facebook, que ainda está ativa, lá na página Jornalista Marcelo Teixeira. É isso. 8 horas e 47 minutos, vamos àquele momento bacana, aquele momento de agradecer aos nossos ouvintes, a nossa audiência assídua que está todos os dias de segunda a sexta acompanhando a gente e também interagindo pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo site, por tudo. É isso. E olha, um abraço pro Marcelo e pro Márcio Rocha, pro Xande, pro Bruno, pra Dani, pro Omar, pro João, pra Jéssica também, pra Yuka, a Alessandra, o Diego, o Fernandes, o Regis Antônio, a Brenda, a Jennifer e também um abraço para Vera Lúcia, olha também para o Walter Andrade, a Drica Marini, a Luísa e o Gustavo, o Cid Matos e a Adriana Araújo. Olha, tem mais gente também aqui, ó. Um abraço para Riva Trevisan e Carol Escanuela, Gustavo e a Sibeli Marligan. Se eu falei errado, me perdoe. Também a Danizinha e a Larissa Trevisan, o Jorge Tolardo e o Marcelo Oliveira e a tia Vani. Olha, também um abraço pessoal lá de Birigui. Eu disse no começo do programa, mas vou fazer novamente a ressalva. Para Viviane Martins, para Nair Martins e para o Carlão Martins, ali uma família muito boa e também estão ouvindo a gente pelo aplicativo. Um abraço para vocês, um abraço também para o Gabriel, que agora vai ser papai, disse semana passada, só que eu não tinha dito, mandado um abraço para a esposa dele. Então, ó, esposa do Gabriel, um abraço, porque eu esqueci o nome dela, pessoal, por isso que eu não estou falando o nome dela agora. E também para o Henrique, que não nasceu ainda, mas está lá no forninho, e logo mais está aqui ouvindo a rádio com a gente também. Olha, um abraço para o João Moraes, para o Celton Alan, quem mais? Para Dona Filomena, para o Leandro, para Marcela, Dona Coraci, Dona Filomena, também Dona Nilda, um abraço para Giovana também, para Alessandra, para o Paulo, para o Paulinho, para o Silvio e também para o Silvinho, esses últimos aí, pais e filhos. É isso, hashtag gratidão é tudo, pessoal. E vamos lá.
Coluna semanal. Agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Dica da Nutri, com ela, Andréa Gigliotti, pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e também qualidade de vida. Hoje, a Andréa continua com a série sobre deficiências nutricionais, falando sobre a falta da vitamina B12. Acompanhe com a gente. Hoje na coluna Dica da Nutri vou dar sequência à série Deficiências Nutricionais, quais são as principais, quais são os impactos na saúde, como fazer para corrigir, como devemos tratar. Nas colunas anteriores falei sobre deficiência de magnésio, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12 e hoje vou falar sobre uma grande epidemia que é a deficiência de vitamina D. Essa é uma das vitaminas mais importantes para a nossa saúde, considerando a quantidade de pesquisa científica que tem saído nos últimos anos, demonstrando a quantidade de doenças e sintomas que estão relacionados com a deficiência de vitamina D. Bom, essa é uma vitamina que tem uma ação hormonal no nosso organismo, ou seja, vários hormônios, eles precisam da vitamina D para serem produzidos. Sabemos da importância dos hormônios, cada um deles, para que a gente tenha saúde e que a gente tenha mais qualidade de vida. Deficiência de vitamina D está envolvida com processos inflamatórios, com problemas relacionados a dores, como por exemplo, dores musculares frequentes, fraqueza muscular, está relacionado com dores e problemas articulares, como vários tipos de artrites. Tem inúmeras pesquisas científicas mostrando que a deficiência de vitamina D está presente em pessoas que têm doenças autoimunes, ou seja, suplementar e deixar os níveis de vitamina D sanguíneo em níveis ideais ajuda muito a colocar esse paciente que tem doença autoimune em remissão, claro que junto com outras estratégias nutricionais e muitas vezes medicamentosas. Existe na literatura também muitos trabalhos mostrando que a deficiência de vitamina D ela está envolvida em quadros ansiosos, pessoas depressivas também normalmente têm uma quantidade de vitamina D no organismo muito baixa. Bom, e por que hoje as pessoas têm tanta carência de vitamina D? A resposta é simples, os nossos alimentos eles contêm uma quantidade muito pequena de vitamina D. Por quê? Porque o sol é a principal fonte. Então, como nós não precisamos comer nada para ter essa quantidade de vitamina D, basta tomar sol, então por isso os alimentos têm essa quantidade tão pequena, como eu sempre costumo dizer, Deus faz tudo perfeito. Mas nós estamos inseridos hoje em ambientes fechados, nós andamos com o vidro do carro fechado, nós trabalhamos em ambientes fechados e a nossa exposição ao sol é muito baixa. E muitas vezes, quando a pessoa se expõe ao sol, ela faz uso de protetor solar e isso faz com que a vitamina D não seja ativada. Então, a gente precisa do bom senso, claro, entre fazer a proteção solar devido aos danos causados pelos raios solares, mas também nós precisamos dessa vitamina. Então, o que eu aconselho os meus pacientes é procurar tomar sol nas pernas, expor pelo menos umas 2-3 vezes por semana, pelo menos, e um sol um pouquinho mais forte. E aí protege o rosto, os braços e as outras regiões. Mas o sol, ele é fundamental para que a gente tenha bons níveis de vitamina D. Então, é o principal tratamento, a exposição à luz solar. E muitas vezes a gente sabe que isso é muito difícil e aí a gente precisa entrar com estratégias suplementares. Sempre, antes de qualquer suplementação, faça uma consulta com o médico ou nutricionista para avaliar e individualizar a quantidade que você precisa. É muito comum hoje eu pegar no consultório, as pessoas chegam já fazendo uso indiscriminado de vitaminas. Isso pode acarretar problemas para a saúde, porque não é quanto mais melhor. A gente precisa de níveis adequados e ideais.
os níveis excessivos de qualquer vitamina ou mineral pode sim trazer prejuízos e danos à saúde. É isso, né? E essa foi a Andrea Gigliotti. Toda semana ela traz assuntos relevantíssimos pra gente e assuntos com qualidade, né? Toda vez que ela fala alguma coisa, eu tiro uns 3, 4 alimentos da minha ossada aí, da minha alimentação. E olha, para você que se interessou muito pelas dicas dela, você pode acessar o Instagram Andrea Nutrifuncional ou o Facebook Nutricionista Andrea Gigliotti. Para você que quer saber mais dicas, ela posta, pessoal, diariamente stories lá falando sobre uma série de coisas. Então, se você se interessou, vai lá. Ela trabalha, lembrando, prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. É isso. 8 horas e 56 minutos. E olha, vamos continuar com notícias. Evento. Começa hoje a exposição agropecuária de Araçatuba, a Expo, a mais tradicional feira do setor do Noroeste Paulista, vai até o próximo dia 17 no recinto Clibas de Almeida Prado. A cerimônia oficial de abertura será às 19 horas, mas agora pela manhã já tem o primeiro Summit Ciram. Trata-se aí de um dos maiores eventos técnicos do agronegócio do estado de São Paulo, que contará com especialistas renomados do setor. Nele serão realizadas palestras e debates sobre bioenergia. Isso ocorre hoje, sobre a bioenergia. Amanhã e sexta-feira serão abordados temas relacionados à pecuária, genética bovina e também à agricultura, tecnologia e também mercado. E no sábado, dia 9, ocorrerá o painel Semeadoras do Agro. Simultaneamente ao Summit Ciram, haverá exposição de animais e também provas equestres. Aí, prova de 3 tambores, team penning e team roping. As 3 arenas do Complexo Esportivo Equestre do Recinto Clibas de Almeida Prado serão ocupadas com as ações do evento. A parte rural da feira ocorrerá em 2 delas, que foi batizada de Arena Valtra Agro. Linda, aliás, eu passei por lá ontem e estava sensacional. As provas equestres ocorrerão na Arena RAM, Caminho, e os shows também serão realizados em ambiente coberto. A Expo Araçatuba terá uma das melhores grades de shows musicais do país. Pelo palco da feira passarão, entre outros, Gustavo Lima, Jorge Mateus, Alok, Henrique Juliano, Ana Castela, Gustavo Mioto, Luan Santana e também Zé Neto e Cristiano. E no entorno das arenas e do bosque do Complexo Esportivo Equestre, empresas e entidades vão expor as suas marcas, produtos e serviços para todo o público. É esperada a visita de aproximadamente 250 mil pessoas no recinto. A Expo Araçatuba é uma realização da Viva Mais Entretenimento com apoio do Ciram, o Sistema Regional de Comunicação, SRC, formado também pelo jornal O Liberal, site LR1 e Rádios Clube FM Jovem Pan. A Araçatuba é patrocinador oficial também do evento. É isso, pessoal. Você que vai passar por lá, estaremos lá acompanhando muito e espero, obviamente, ver vocês. É isso, hashtag Expo Araçatuba, Expo 2023, vai ser gigante, SRC, parceiro. É isso, pessoal. 8 horas e 58 minutos. Trânsito. Por causa da Expo Araçatuba 2023, a partir das 18 horas de hoje, haverá interdição de ruas e avenidas nas proximidades do recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. Haverá o bloqueio dos acessos na Avenida Alcides Fagundes Chagas em 2 trechos. Um deles na extremidade da avenida próxima ao portão principal do recinto, somente na pista de saída sentido bairro Centro. E também na porção de pista única entre os cruzamentos com as ruas Gago Coutinho e Ribeiro de Barros. A rua Tenente Alcides Teodoro dos Santos será bloqueada entre seus cruzamentos com as ruas Sacadura Cabral e Gago Coutinho. A rua Capitão Alberto Mendes Júnior terá trecho interditado entre as ruas Tenente Alcides Teodoro dos Santos e Maurício de Nassau. Na rua Antônio Gomes do Amaral será impedida, em caso de necessidade, a passagem na esquina da Praça Diogo Júnior com a rua Aviação. E as ruas Sacadura Cabral e Gago Coutinho terão interdição
parcial de apenas um sentido de via nas porções mais próximas do recinto. Então você que vai lá, você que vai estar passando por aquela região, se atente muito à sinalização de trânsito. Hashtag trânsito, fique atento motorista, ruas interditadas. Evento. O ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, vai realizar no dia 27 de setembro, uma quarta-feira, a palestra O Lucro Além dos Números. A ação será ministrada pelo consultor de empresas Walter Roque Gonçalves e ocorrerá lá no Mariá Plaza Hotel, aqui em Araçatuba. O SRC, Sistema Regional de Comunicação, é parceiro do ILAN e apoia o evento. O público-alvo são empreendedores que desejam estruturar e também potencializar os seus negócios de forma sustentável. O palestrante explica que o objetivo é ampliar o entendimento sobre lucro e também as formas de conquistá-lo. Walter Roque Gonçalves é consultor de empresas e também de resultados com mais de 20 anos de experiência, bastante, hein? Especializado em médias e grandes empresas, formado em administração de empresas, processos gerenciais, processamento de dados e especializado em gestão de empresas, e escreve também para portais, jornais e revistas pelo país. É isso, muito bom. Palestra Lucro Além dos Números, hashtag Negócios Sustentáveis. 9h01. Continuamos aqui com notícias para você. Folga. Prefeituras da região de Araçatuba decretam ponto facultativo na sexta-feira depois do feriado da Independência. A medida abrange as repartições públicas municipais, exceto aqueles órgãos que, pela sua natureza, como todos sabem, não podem interromper as suas atividades, ou seja, os serviços essenciais, não é mesmo? Estamos falando, por exemplo, do SAMU, do Pronto-Socorro Municipal, do Pronto-Socorro Odontológico, a Guarda Civil Municipal e também a coleta de lixo. No caso de Araçatuba, o PASSO Municipal, o Atende Fácil e os demais repartições públicas municipais, incluindo as escolas, UBSs e ecopontos, não vão funcionar. O atendimento ao público retorna na segunda-feira, dia 11. Já o comércio de Araçatuba poderá abrir as suas portas amanhã. O acordo entre os sindicatos para a abertura das lojas já está previsto em decreto publicado no mês de janeiro. Um acordo feito pelo Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Araçatuba e região prevê o trabalho facultativo em alguns feriados, o que significa que fica a critério de cada estabelecimento funcionar ou não nestes dias, seguindo as regras para a convocação de funcionárias previstas em acordo. Para o dia 7 de setembro, a previsão do acordo é que as lojas de rua do comércio de Araçatuba funcionem das 9 da manhã às 15, ou seja, 3 horas da tarde. O acordo também prevê o funcionamento das lojas instaladas em shoppings da cidade, porém, com horário aí das 13 às 19 horas. E na sexta, as lojas do comércio voltam ao horário normal, das 9 às 18 horas e no sábado, das 9 às 16 horas. Apesar de a abertura das lojas ser apenas das 13 às 19, os shoppings de Araçatuba vão funcionar das 11 da manhã às 10 horas da noite no feriado, com as praças de alimentação e também áreas de lazer. Os cinemas seguirão com a programação de filmes normalmente. Na sexta-feira, a abertura já é normal, das 10 às 10 da noite, como no sábado, o horário do domingo é o mesmo do feriado também. As agências bancárias não funcionam amanhã, porém retomam o atendimento no dia 8, ou seja, na sexta. Normalmente, nas agências do Correio, será seguido o mesmo esquema de trabalho dos bancos, com agências fechadas no feriado, mas reabrindo normalmente também na sexta-feira, das 9 às 17 horas, pessoal. Também funcionarão no sábado, no mesmo horário, das 9 às 13. Os supermercados se mantêm funcionando durante todos os dias do feriado prolongado, com mudança nos horários de atendimento. Na quinta, dia 7, que serão idênticos aos de domingo, dia 10. É isso, se atente aí aos pontos, aos locais, ao comércio, né? Hashtag feriado, horários diferenciados, ponto facultativo. E olha, 9h04, faltando 10 segundos para as 9h05.
Por hoje é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Nós, porque o Marcelo já foi e agora eu estou aqui cuidando, mas logo mais eu estou encontrando ele também. E olha, adiantando que amanhã, dia 7, por conta do feriado, não haverá programa. Mas na sexta-feira, a nossa entrevistada será a sócia administradora dos supermercados Rondon, Vânia De Vigo. Ela vem detalhar a 14ª Noite Italiana, que será realizada no próximo dia 16 de setembro, pessoal. Olha que bacana. Então, amanhã não tem programa, mas sexta-feira a gente tá com tudo, né? Vai voltar, obviamente. Aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. E você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan com muita música boa. Que música, Jonathan? Pop e rock. Tenha um ótimo dia, um excelente feriado e até sexta-feira, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.